8, a partir do verso 1. Peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia. Esteja compartilhando a sua. Zacarias capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 17. Ouço o barulho de folhas ainda. Zacarias 8, de 1 a 17. Amém? Então diz assim: Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme de Sião. Algumas traduções traduzem a palavra ciúme como zelo, né? Ou grande amor, perfeito. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade do quê? Cidade da verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara
o Senhor. Amém? Estamos aqui no início da segunda parte do livro de Zacarias. A primeira parte desse livro começa nas visões apresentadas desde o capítulo 1 até o final do capítulo 6. E na semana passada nós meditamos no capítulo 7 deste livro, onde nós vimos a respeito dos jejuns e adorações, orações de lamento que o povo fazia desde os tempos da Babilônia, onde eles haviam instituído essa forma de culto, através de jejuns e orações de lamento, para sempre manter viva na memória aquilo que Deus havia feito por causa do pecado da nação, que era justamente levá-los da sua terra para o cativeiro. E assim, depois de 70 anos de cativeiro, eles regressaram para as suas terras, para a reconstrução do templo. E algum tempo depois, um outro grupo, numa segunda leva, havia saído da Babilônia e ido até Betel. E chegando lá, uma terra onde, inclusive, antes do cativeiro, era marcada justamente pela idolatria, eles haviam formado uma pequena delegação e enviado até Jerusalém para questionar os profetas e sacerdotes se eles deveriam continuar fazendo como de costume, e há tanto tempo assim o faziam, as orações e os jejuns que eram de costume. No entanto, Deus trouxe uma palavra ao coração do profeta, questionando realmente a sinceridade daquelas orações e daqueles jejuns. Obrigado, minha irmã. Questionando se realmente o tempo em que eles viveram, fazendo orações e jejuns de lamento, era realmente para o Senhor ou se eram para eles mesmos. Mostrando que a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor, ela precisa acontecer com sinceridade, com verdade, como vimos no texto lá de João, Jesus falando com a mulher samaritana no tanque, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, certo? O capítulo 8, esse texto que nós aqui acabamos de ler, ele está diretamente ligado ao contexto do capítulo 7. Porque quando aqueles judeus haviam procurado os profetas e sacerdotes para questionar sobre a continuidade das orações e dos jejuns, eles foram advertidos, foram exortados quanto a essa adoração, se ela realmente era sincera e verdadeira ou se eles estavam fazendo aquilo ali de maneira mecânica, de uma religiosidade superficial e vazia. No entanto, depois de tanto tempo, esse povo ter sofrido tanto em 70 anos de cativeiro babilônico, depois regressado para suas terras, Jerusalém, e durante esse processo da reconstrução do templo e da cidade, ainda assim terem demonstrado que não haviam realmente se arrependido de verdade, que não haviam aprendido as lições durante todo aquele tempo do cativeiro, eles ainda depois do cativeiro tiveram de lidar com profetas que o Senhor Deus havia levantado para exortá-los, para adverti-los. E por muitas vezes, mesmo após o cativeiro, eles tiveram de ouvir palavras duras quanto à realidade no íntimo dos seus corações. Esse povo era um povo ainda rebelde, era um povo que ainda os seus corações permaneciam endurecidos. Eles ainda não haviam compreendido na totalidade, na plenitude, aquilo que realmente eles precisavam fazer. Se eles de fato ansiavam pela presença de Deus restaurada no meio deles, a mudança nas suas vidas ia muito além de uma mera reconstrução de um templo físico, de uma mera religiosidade formal. Era necessário que a verdadeira mudança, a verdadeira transformação ocorresse nos santuários do seu coração, no lugar onde de fato Deus ele está mais interessado no nosso coração. Essa é a verdadeira mudança que o Senhor Deus esperava para o seu povo. No entanto, quando nós chegamos agora no capítulo 8, nós vemos uma mudança.
uma virada de chave nessa tratativa do Senhor Deus com o seu povo. O povo que andava cambaleando com suas pernas bambas, de tanto apanhar dos profetas com mensagens duras de advertência, de exortação. Esse povo que já chorava e lamentava pela disciplina que Deus trazia sobre eles, o juízo de Deus que pesava sobre os ombros deles. Esse povo que há tanto tempo derramou lágrimas e choro e sofreu tanto, enfim, demonstrou a mudança que o Senhor Deus esperava. Seus corações começaram então a se voltar para o Senhor, e a transformação que o Senhor Deus esperava deles começou então de fato a acontecer. De maneira que agora, no capítulo 8, nós não encontramos mais uma mensagem dura, uma mensagem de advertência, de exortação, uma palavra que pudesse vir de maneira que isso trouxesse um impacto forte nas suas vidas e que os fizessem refletir sobre sua conduta, sobre a sua maneira de viver. Mas a partir de agora, no capítulo 8, nós começamos a ver promessas de bênçãos sendo entregues ao seu povo. Aquele Deus que tanto se preocupou em transmitir uma mensagem dura, uma palavra severa, que pudesse chacoalhar aquele povo e fazê-los acordar da condição espiritual em que eles se encontravam, agora estava por experimentar um refrigério nas suas almas. Estavam prestes a receber as doces promessas do Senhor, de que toda lágrima derramada seria enxugada dos seus olhos, e que o Senhor, enfim, traria sobre eles as suas bênçãos. Qual é a grande ideia do capítulo 8, então? A grande ideia do capítulo 8 pode ser resumida numa frase: Deus colocará fim a uma vida de lamento quando este cumprir plenamente todas as suas promessas. E a verdade é essa, queridos. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Embora a nossa vida ela seja marcada por muitos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, o Senhor Deus promete que isso não durará para sempre. E que os propósitos dele, através da dor e do sofrimento, serão alcançados quando ele transformar a nossa vida por completo, de maneira que ao final nós possamos nos alegrar e desfrutar das enormes bênçãos que Deus tem reservado para nós. Este capítulo 8 de Zacarias não está se dirigindo apenas para um contexto específico do povo judeu pós-cativeiro, que depois de tantos anos de dor e sofrimento, estavam prestes a experimentar as bênçãos de Deus, como uma maneira de trazer refrigério, alívio, deles terem, depois de terem compreendido de fato as duras mensagens recebidas do Senhor através dos seus profetas, agora estavam com seus corações quebrantados, voltados para Deus e prestes a experimentar as bênçãos do Senhor. Mas essa mensagem ela vai além do tempo, daquela história ali, daquele contexto específico. Isso recai também sobre a pessoa do Salvador, do Messias, que haveria de vir na plenitude dos tempos, quando o texto, no início do capítulo 8, diz que o Senhor Deus haveria de se voltar para o seu povo. Veja só o versículo 3, ele diz: assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade. A cidade da verdade, quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o Logos, o verbo, a palavra, a verdade? O próprio Cristo. Um dia ele virá e ele... É interessante porque quando nós lemos no início do livro de Zacarias, os profetas, eles são enfáticos, em dizer que por causa dos pecados da nação, o Senhor Deus
com a sua presença, ela foi sendo removida, retirada, né? O Senhor Deus vai saindo do seu povo, do meio do seu povo, saindo da cidade. Deus, ele se ausenta da cidade por causa dos pecados da nação, e então a Babilônia vem, invade a nação e destrói tudo e leva tudo para o cativeiro. Mas agora, não, agora é diferente. Agora nós estamos vendo um Deus que está voltando para casa, um Deus que está voltando e adentrando-se à sua cidade, e ali a sua presença se fará viva e real no meio deles. É um tempo de recomeço, é um tempo de reconstrução física e espiritual também. Imagine aquele povo voltando do cativeiro babilônico e encontrando aquela cidade toda arrasada, toda destruída, reduzida a ruínas. Você olhar para os campos e ver tudo cinza, tudo queimado, tudo destruído, os muros, os portões da cidade, todos queimados e destruídos, as casas, os muros, as construções, os edifícios, tudo reduzido à ruína, ao pó. E as promessas de Deus é que ao final de tudo isso, tudo será reconstruído, tudo será refeito. Eu gosto muito de história, e desde garoto, a gente, quando vai para a escola e vai estudar história, a gente ouve muito as histórias, e os livros também, né, de história contam esses relatos de inúmeros momentos marcantes na vida do ser humano, né, ao longo da história. E um deles, talvez um dos mais, alguns são bons e outros nem tanto, né? Alguns são muito trágicos, né? Mas um deles que fica bastante marcado na história da humanidade, lá por meados dos anos 40, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Quando nações travaram batalhas sangrentas, né? E milhares de pessoas morreram nessas guerras, né? E talvez o ápice da Segunda Guerra Mundial, qual foi? Quando aquelas bombas nucleares foram, né, soltas, despejadas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Naquele momento que nós conseguimos ter uma noção da capacidade do coração humano de ser mal, né? Até então ninguém imaginava o quão mal e cruel o ser humano poderia ser. E naquele momento ele conseguiu superar todas as expectativas de sua barbárie, né? De toda a sua maldade, toda a sua crueldade, quando ele despeja bombas atômicas sobre 2 cidades e vidas, centenas de milhares de vidas são ceifadas ali. E quando você chega na cidade de Hiroshima e Nagasaki, depois daquilo, né? O que resta depois de uma bomba nuclear explodir 2 cidades, né? Só escombros, né? Só ruínas. Você olha para aquele cenário pós-guerra, você não consegue imaginar se algo de bom poderá sair dali algum dia, depois de tudo o que aconteceu, né? Você não consegue imaginar que o ser humano ele possa tirar de todo esse cenário destruído, acabado, reduzido ao pó, se ele consegue voltar a viver novamente, ver alegria naquilo. Dá para imaginar os habitantes daquela cidade, né? Ou aqueles habitantes nas cidades vizinhas que sobreviveram, tivessem condições de olhar para aquela cena onde as bombas caíram e explodiram tudo, e as pessoas, poxa, eu passei por aqui um dia desses atrás, tinha uma praça linda aqui com crianças correndo atrás da bola, crianças andando de bicicleta, idosos sentados no banco da praça e batendo papo e conversando. Mas agora, o que nós temos? Depois da bomba explodir, não temos mais absolutamente nada. Tudo foi completamente varrido e destruído e não sobrou absolutamente nada. Ninguém seria capaz de imaginar que algum dia isso pudesse ser refeito, reconstruído, né? E há um tempo atrás eu vi uma reportagem sobre Hiroshima e Nagasaki nos dias atuais, né? Grandes metrópoles, cidades modernas, reconstruídas, refeitas, né? Famílias, pessoas morando naquelas cidades e sendo modelo, exemplo para outras cidades e outras nações, né? Quando nós olhamos para esse texto aqui, queridos, é essa mesma imaginação que deve vir à nossa cabeça, à nossa mente.
ver uma Jerusalém completamente destruída e varrida, por causa do pecado, por causa da maldade dos seus próprios corações, por terem dado as costas à aliança do Senhor e desobedecido a Ele. E eles sofreram o juízo de Deus, a disciplina do Senhor, pagaram um alto preço, foram levados para o cativeiro, 70 anos no cativeiro, regressaram então para Jerusalém, e ainda assim não haviam de fato experimentado um concerto com Deus, mesmo depois de 70 anos de cativeiro. E Deus ainda assim preocupado com esse povo, Deus ainda levantando profetas para transmitir a sua mensagem a esse povo, até chegarmos aqui, no momento em que esse povo de fato parece ter compreendido, enfim, a mensagem do Senhor. Deus então estabelece promessas. E como é que Ele estabelece essas promessas? De que um dia toda lágrima será enxugada, todo lamento irá cessar, e Ele, enfim, irá cumprir as suas promessas na vida do seu povo. O texto, ele traz para nós, ao longo de todo o capítulo 8, 9 oráculos, né? O que são oráculos? Oráculos são palavras que o próprio Deus dirige aos seus profetas, e estes, por sua vez, recebem a incumbência de entregar essa mensagem ao povo. E esses oráculos podem ser facilmente percebidos no texto através da frase, assim diz o Senhor. Né? Então nós temos aí o verso 2, verso 3, verso 4, verso 7, né? Verso 6, 9, que mais? Verso 14, verso 17, verso 19 e o 23. Isso, em todo o capítulo 8 são 9, né? Hoje nós vamos ver aqui os 7 primeiros, né? Que vai do 1 até o 17. Do capítulo 8, verso 1 até o 17, são 7 oráculos, mas todo o capítulo 8 apresentam 9 oráculos de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Né? E como está dividido esses oráculos? Essas promessas que Deus ele faz, promessas de bênçãos, promessas feitas ao seu povo, depois desse longo período de grandes advertências, de exortações, de palavras duras, mas agora uma promessa de reconstrução, promessas de bênçãos. De que maneira esse texto está estruturado? O verso 1 e 2, ele vai mostrar para nós o fundamento da promessa de Deus, das bênçãos de Deus. Em que se baseia as bênçãos de Deus? Qual é o fundamento? Olha o que o verso 1 e 2 diz. Mais uma vez, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito zelo de Sião, e estou consumido de zelo por ela. Em algumas traduções usa a palavra ciúmes. Gostei da tradução da Gislene, né? Como é que está aí, Gislene, no verso 2? Tenho grande amor por Sião. Algumas traduções, especialmente a NVI, traduz como ciúme. Né? São palavras, aqui existe uma palavra que é utilizada para explicar isso. Né? Na verdade, eu vou deixar bem claro para os irmãos como que as traduções bíblicas utilizam isso. Os autores bíblicos se valem de duas formas para explicar o caráter de Deus e a maneira como Deus ele age. Primeira forma que os autores bíblicos usam é o antropomorfismo. Né? O que é o antropomorfismo? Antropo vem de homem e morfismo de forma. Né? Então, quando o texto bíblico ele diz assim, os olhos de Deus estão em toda parte, ou as mãos de Deus, né, estão estendidas, ou quando fala dos pés de Deus,
São formas humanas atribuídas a Deus, mas isso não é literal, não significa que Deus de fato ele tenha olhos, tenha mãos ou pés. São formas humanas atribuídas a Deus apenas a título de compreensão dos leitores da palavra dele, para que a gente possa ter uma compreensão clara da maneira como Deus ele age, da maneira como ele é. E a outra forma que o autor bíblico usa é o antropopatismo, né? Que é antropo, homem, e patia de sentimentos, né? Então, sentimentos humanos que são atribuídos a Deus para exemplificar. Então, quando diz que Deus se entristeceu, quando Deus se alegrou, quando Deus se arrependeu também, Deus teve ciúmes, né? Então são sentimentos humanos atribuídos a Deus, mas não significa que seja literal. É apenas uma forma para nós termos uma compreensão clara da maneira como Deus ele age, da maneira como ele é. Né? E assim também é aqui aplicado ao texto. Mas o que precisa ficar claro para nós aqui é no que se baseia, qual é o fundamento das bênçãos de Deus para o seu povo. E está baseado no amor. O amor de Deus é a base, é o fundamento para as bênçãos dele. Né? Então, as bênçãos de Deus, elas vieram depois de um longo período de disciplina e de juízo. O fato de Deus, ele ter se dado ao trabalho de ir em busca desse povo pecador, desse povo idólatra, e de ter trazido o juízo dele, a disciplina dele sobre esta nação, isto mostra o quanto Deus de fato, ele se importa com o seu povo, o quanto ele de fato ama. Às vezes nós olhamos para certas situações em que o ser humano ele age, né? Ele se comporta no mundo, e a gente fica embasbacado, a gente fica sem palavras para descrever como o ser humano é capaz de agir em determinada maneira. E o nosso senso humano de justiça, que é corrompido pelo pecado, deseja logo fazer justiça da pior maneira possível. Né? Às vezes a gente brinca, né, lá em casa, eu falo assim, olha, a sorte desse povo é que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eles estavam perdidos comigo. Ainda bem que eu não sou Deus. Né? Porque Deus age de outra forma, né? De outra maneira. E a gente se esquece que às vezes o nosso coração é tão semelhante a daquela pessoa, né? Que a gente quer fazer justiça. A gente esquece que nós mesmos somos tão pecadores quanto aquela pessoa que a gente quer fazer justiça. Né? E Deus, ele de uma maneira tão misericordiosa, tão graciosa, mesmo esse povo sendo um povo adúltero, como vimos lá em Oséias, né? Um povo idólatra, um povo que quebra suas promessas, quebra sua aliança, se volta contra o Senhor, faz coisas terríveis com seu próximo, mas Deus ainda assim ama esse povo, continua sendo fiel à aliança com esse povo, e ainda se dá o trabalho de ir em busca desse povo. Quando lemos esse texto, às vezes eu penso, falo, por que Deus simplesmente não desistiu dessa nação? Não escolheu um outro povo? Fala, já que esse povo não quer, azar o deles, eu vou atrás de outro que me quer. Né? Seria mais prático. Né? Mas Deus não. Deus ele ainda insiste em ir atrás desse povo, insiste em ir em busca deles, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, com a sua aliança, e o fundamento de tudo isso, a base em que tudo isso está firmado, é o amor de Deus. Amor incondicional. Queridos, nós precisamos pedir a Deus que dia após dia, Ele derrame porções dobradas desse amor em nossos corações, para que sejamos capazes de amar como Ele ama. Amar incondicionalmente. O amor de Deus não está baseado no merecimento do outro, porque de fato eles não mereciam, assim como nós também não merecíamos o amor de Deus, mas ainda assim Ele nos ama. Ou seja, o amor de Deus não está baseado no mérito do outro, mas na decisão, na livre escolha do Senhor de amar. E por Ele tanto amar esse povo, Ele foi em busca desse povo.
E o juízo dele, a justiça de Deus, por mais terrível, por mais dolorosa, por mais sofredora que fosse, ainda assim foi um gesto de amor. Sabe quando Deus de fato provaria uma condenação plena e definitiva sobre a nação de Israel? Quando ele simplesmente decidisse não fazer absolutamente mais nada. O dia, queridos, que nós realmente não tivermos mais esperança nenhuma de uma restauração, de uma transformação de vida, de uma mudança completa, será o dia em que Deus simplesmente resolver não fazer mais nada. Enquanto Deus estiver interessado em fazer algo, ainda que seja terrível e doloroso aos nossos olhos, haverá sempre uma esperança de arrependimento, de mudança, de transformação, de nos voltarmos para Ele humildemente, com nossos corações quebrantados. Mas o dia que Deus fala assim, olha, como Paulo disse, né, em Romanos, os entregou às suas próprias paixões, né? Ou seja, simplesmente não fez nada. Como o coração do faraó, né, que endureceu. O texto diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas como que é isso? Quando você quer endurecer um pão de sal, o que você precisa fazer? Só deixar ele lá que ele endurece, né, irmã Marta? Foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Ele simplesmente não fez nada, só deixou ele lá. E ele naturalmente endureceu. Porque a inclinação nossa é essa. Nosso coração, ele é sempre inclinado para o mal, para o endurecimento, para o enrijecimento. É a esclerose cardíaca, né? É a perda da sensibilidade, a dureza do coração. Essa é uma coisa, é o curso natural da vida do ser humano. Andar para cada vez mais longe da presença de Deus, sem que Deus tenha que fazer absolutamente nada. Então, a hora que Deus fala assim, não farei mais nada, vou entregá-los aos seus próprios desejos, suas próprias paixões, é aí que nós estaremos perdidos, condenados. Mas enquanto Deus estiver interessado em direção a nós, e nos buscar de volta, e nos resgatar, nos disciplinar, trazer o juízo dele sobre nós, para que nós possamos cair em si e perceber a loucura dos nossos atos, a insanidade dos nossos pecados, a gente possa de fato reconhecer e se arrepender e voltar para Ele. E o que nós percebemos ao longo do livro, queridos, é que o caminho que nos conduz para as bênçãos passa justamente pelo juízo, pela disciplina de Deus. É como nos Salmos, né? Lembra lá da divisão dos Salmos? Capítulo, os números 1 e 2, e o Salmo, o louvor pleno, a partir do 146 até o final, 150. A gente não consegue sair da promessa e chegar nas bênçãos sem passar pelo vale do sofrimento e da dor. Não há um caminho direto que nos leve direto para lá. É necessário a gente passar por esse momento de dor e sofrimento, o juízo, a disciplina de Deus, para que haja correção, para que haja mudança, transformação de vida. Mas isso tudo, por mais difícil que seja de compreender, é sempre sinal de que Deus, de fato, Ele nos ama e tem promessas reservadas para nós. Ele diz, olha, está doendo, né? A dor, o sofrimento, a angústia, as lutas que você tem enfrentado na sua vida, estão sendo difíceis, não estão? Mas eu tenho promessas para a sua vida. Aguente firme. Vai dar tudo certo. O propósito último e final de todas essas coisas se concretizará quando você vê as promessas de Deus se cumprirem na sua vida e as bênçãos de Deus serem derramadas. Aí você entenderá, quando você olhar para trás e ver que todo o sofrimento valeu a pena ter passado. Você ter chegado diante da glória eterna no céu e você olhar para trás e falar, olha, realmente, se pudesse eu voltaria lá e passaria tudo de novo outra vez, porque valeu a pena esperar nesse Deus, na misericórdia dEle, no seu amor. O fundamento em que se baseia as bênçãos de Deus é o amor. Nos versos 3 a 8, nós temos aqui promessas de bênçãos
a vida na cidade. Veja o que o texto está dizendo aí, verso 3 a 8. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Aquele Deus que havia saído por causa do pecado, a iniquidade, são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, não é? É isso que Isaías 59, 2 diz. São os nossos pecados que encobrem o seu rosto de nós, que impedem que Ele nos ouça nas nossas orações. São os nossos pecados, porque Ele é um Deus santo, um Deus puro, perfeito. Então Ele se ausenta da cidade por causa dos pecados, mas agora não. Agora Ele está voltando de volta para casa, está retornando de volta para casa. Ele está voltando para a sua cidade, para a sua habitação. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Significa que toda a cidade foi purificada, todos os seus pecados foram perdoados, a cidade foi restaurada e a presença de Deus passou a se tornar viva e real no meio deles. Verso 4: assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala. Por causa da idade, as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Dá para imaginar o sentimento do povo judeu quando volta do cativeiro e encontra a cidade toda destruída por causa dos babilônicos, né? E agora recebendo essas palavras, dizendo: olha, aquela cidade bonita, com aquelas pracinhas bonitas, com aquele jardim maravilhoso, com aqueles idosos sentados na pracinha, aquelas crianças pulando amarelinha, jogando bola, correndo atrás do cachorro, aquela alegria, aquele sol brilhando sobre a cidade e todo mundo feliz e alegre. Mas será possível isso de novo? Depois de uma bomba atômica explodir aqui e destruir tudo, será possível a gente ver essas coisas de novo, né? Dias melhores, dias mais belos e tranquilos, né? Olha só o verso 6, ele diz: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo, naquela época, será impossível para mim? Uma boa pergunta, né? O que essa pergunta ela nos provoca a reflexão, né? Que tipo de reflexão essa pergunta ela nos provoca? Será se nós seríamos capazes de confiar naquilo que Deus pode fazer de novo, ainda que isso nos pareça ser impossível, né? Às vezes nós olhamos para o presente e projetamos o futuro com pessimismo, né? Ah, do jeito que as coisas andam nesse mundo, é só ladeira abaixo, é de mal a pior. Não tenho perspectivas de dias melhores para o amanhã. Cada dia que passa está pior. Eu ouço muito isso, e ouvi isso muito, e ainda ouço isso muito, quando se fala a respeito de ter filhos, né? As pessoas falam assim: ah, no mundo de hoje não dá para ter filho, né? Como se o mundo de hoje não fosse o mesmo mundo de ontem. Desde Sodoma e Gomorra, né? Os dias de Noé. Imagina criar filho lá em Sodoma e Gomorra. Imagina criar filho nos dias de Noé. Imagina criar os filhos, né? Nesses dias da idolatria do povo de Israel aqui, que se afastou do Senhor e quebrou a aliança. Na Babilônia, na Assíria, no Egito. Imagina criar filho nesses momentos trágicos da história, né? A gente não precisa ir tão longe não, né? Se a gente voltar alguns anos atrás aí, se a gente pegar alguns períodos trágicos da história, imagina criar filho na Alemanha nos dias de Hitler. Imagina criar filho, e aí vai, né? As pessoas acham, e as pessoas olham para o hoje com pessimismo de amanhã, né? Não, do jeito que hoje está as coisas, não tem como melhorar, né? Às vezes nós olhamos para a vida das pessoas, os problemas que elas passam e falamos assim: olha, isso aí não tem jeito não. Já orei tanto pela vida de fulano, mas parece que a cada dia que passa ele está só piorando. Tem alguns que olham assim e falam: poxa, fulano droga, bebida alcoólica, já traiu a esposa. Sinceramente, não acredito que algo diferente possa
surgir dali, não. De repente a gente se surpreende e encontra uma nova criatura, uma pessoa totalmente diferente, transformada, mudada. A gente fala assim, nossa, mas quem diria, hein? Eu não dava nada para fulano, achava que não ia acontecer nada de bom na vida dele, não é? Mas de repente me aparece uma pessoa totalmente transformada, regenerada, né? E esse é o princípio da palavra regenerar, né? Nascer de novo, ser gerado de novo, uma outra pessoa. E é isso que Deus estava por fazer no meio do seu povo. Ao olhar daquela cidade totalmente destruída, reduzida ao pó e às cinzas, fazer uma nova cidade completamente diferente, com outras perspectivas. Seria isso impossível para Deus fazer? Mas o povo precisava confiar, precisava ter a certeza que o mesmo Deus que os tirou do cativeiro babilônico, que os levou de volta para Jerusalém, e que havia, vez após vez, os advertido, os exortado através da sua palavra, estava estabelecendo promessas e que ele seria fiel em cumpri-las. Esse povo precisava acreditar que de fato Deus era poderoso para transformar aquela cidade por completo. É a questão da confiança, irmãos. A gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Mas será que na prática a gente realmente está disposto a confiar? A se entregar e a viver essas promessas na perspectiva do fim? Não com pessimismo, né? Mas com alegria, com expectativa. De saber, não vejo a hora. Às vezes nós falamos tanto, né, de morar no céu, de viver na presença de Deus, de que um dia tudo isso vai passar e vai acabar. Mas no hoje, dia após dia, vivendo o presente, um dia de cada vez, na prática, muitas vezes nós nos comportamos como pessoas incrédulas, com pessoas que de fato não confiam e não acreditam que de fato isso vai acontecer. Ainda que nós digamos isso com palavras, mas na atitude nós precisamos demonstrar que realmente confiamos na fidelidade de Deus e no seu amor. Verso 9 a 13, diante desse desafio, né, de confiar na fidelidade de Deus por suas promessas em derramar bênçãos sobre nós, somos exortados a sermos fortes, né? Olha só o verso 9 a 13. Observe um detalhe importante. Como é que começa o verso 9 aí na sua Bíblia? Assim diz o Senhor dos Exércitos. E o que mais? Sejam fortes. Sejam fortes. Como é que termina o verso 13? Como é que termina aí? Sejam fortes. Ele começa com sejam fortes e termina com sejam fortes, no verso 13. Então do que fala o assunto? Qual que é o assunto dessa parte aí? Sejam fortes. Ora, Deus ama vocês. Esse é o fundamento das bênçãos de Deus. Ele ama vocês, é o amor de Deus. É nisso que se baseia as bênçãos de Deus. Ele tem promessas de abençoar a vida de vocês na cidade. Ou seja, vocês precisam confiar que realmente Ele vai realizar o impossível. Aquilo que vocês jamais imaginariam que um dia pudesse acontecer, Ele vai realizar no meio de vocês. Mas é preciso acreditar, é preciso confiar que Ele vai cumprir. E para que isso de fato aconteça, vocês precisam ser fortes. Sejam fortes, sejam fortalecidos, né? Olha só o que diz aí, verso 9. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo, não havia salários para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança, por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não. Não mais tratarei com o remanescente desse povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura,
A videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, o céu derramará o orvalho. Eu darei todas essas coisas como herança ao remanescente desse povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão, agora o quê? Bênção. Então não tenham medo, antes sejam fortes, né? Olha, eu tenho bênçãos para derramar sobre a vida de vocês. O tempo do lamento ficou para trás. Se vocês estavam preocupados antes se a gente deveria continuar orando e jejuando, lamentando, ou já era hora de parar, entendam o seguinte: quando vocês de fato viverem para o Senhor com sinceridade, com verdade, o adorarem de todo o seu coração, todo esse tempo de lamento ele vai ficar para trás. Virá um tempo de bênção sobre a vida de vocês. Eu haverei de restaurar essa terra. Se antes vocês eram maldição para as nações, agora vocês serão bênção para elas. Se antes vocês não conseguiam trabalhar e ter salários dignos, se antes havia corrupção, maldade no coração de vocês, se antes as terras de vocês não conseguiam produzir absolutamente nada e vocês não conseguiam tirar nada da terra para sobreviver, agora não, será diferente. Agora a terra vai produzir frutos. Vocês vão lançar a semeadura e vão ter farta colheita. A chuva, o orvalho vai cair dos céus. E isso será uma grande bênção para a cidade. Por isso, não tenham medo, mas sejam fortes. Queridos, Deus, Ele estabelece promessas para o seu povo. Quando Ele diz, olha, a vida de vocês aqui na terra, ela não é só marcada por dor, sofrimento e lamento. A nossa vida nesse mundo não é marcada só por choro, tristeza, angústia. Às vezes, a gente vai lidar com o evangelismo, né, discipulado, a gente vai lidar com novos crentes, né? E às vezes as pessoas têm uma impressão de que não, eu ando nesse mundo com tanto sofrimento, com tanta dor, angústia, tristeza, eu preciso ir para a igreja. E às vezes essas pessoas, quando chegam em determinadas igrejas, elas recebem um falso evangelho, que promete para ela mundos e fundos, né? Que prometem um mar de rosas, que o seu sofrimento, sua dor e seus problemas irão acabar. Esse é um extremo, né? E a gente tem que ser sincero e verdadeiro com as pessoas. A gente tem que dizer, olha, não é que você vai para a igreja, que vai entregar sua vida para Jesus, que os seus problemas vão acabar, que você vai parar de sofrer, que está tudo certo, vai virar uma maravilha. Não, a nossa vida vai ser marcada por dores e sofrimentos, talvez até piores antes, né? Talvez, olha, você talvez vivia um tormento, uma tristeza, uma angústia no mundo, mas agora andando nos caminhos do Senhor, talvez que isso aí possa dobrar, possa até piorar a situação na sua vida, né? Agora, existe um outro extremo. Qual é o outro extremo? É chegar para a pessoa e só falar que a vida dela vai ser só dor, sofrimento e angústia. O que a gente esquece, o meio termo aí, é de dizer para as pessoas que, embora nós passamos por circunstâncias difíceis, de dor e sofrimento nesse mundo, nosso coração permanece em paz com Deus. E que um dia, a promessa do Senhor, é que um dia tudo isso irá cessar, irá passar, e ficará para trás para todo sempre. E que nós viveremos com o Senhor na glória eterna, onde não haverá mais nada disso. E essa mensagem, queridos, muitas vezes ela cai no esquecimento, na boca de muitos crentes, pregadores, evangelistas, né, professores, pessoas que comunicam a palavra de Deus com o próximo. Nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Existem promessas na palavra de Deus que já foram cumpridas, mas existem promessas que estão se cumprindo. E existem outras promessas que ainda vão se cumprir. E nós não podemos nos esquecer delas. E temos que entender qual é a função, o papel das promessas de Deus. Senão, encorajar o nosso coração a ser fortalecido nele. A dizer, olha, eu não posso vacilar na minha fé. Eu não posso agora, nesse momento, desistir.
Eu não posso sucumbir diante das minhas tribulações, das minhas provações, das minhas lutas, ainda que a circunstância à minha volta prove tudo o contrário. Eu preciso ainda continuar mantendo os meus olhos voltados para Deus e continuar confiando que Deus ele tem promessas para mim, que Ele vai cumprir essas promessas. É através das promessas de Deus que nós encontramos a certeza, a convicção de que um dia tudo isso vai passar. Por isso somos exortados a sermos fortalecidos no Senhor. Como é que Paulo escreve a carta dos Efésios? E ele vai dizer também a Timóteo, né? Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. A nossa força vem de Deus. Somos revigorados no Senhor. Ele é a nossa força. É quando voltamos os nossos olhos para Ele que nós somos renovados. É quando confiamos na fidelidade de Suas promessas, que um dia Ele vai concretizá-las sobre a nossa vida, é que nós somos renovados dia após dia. Como o texto diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o que acontece com o meu interior? Se renova dia a dia. É assim. E os versos 14 a 17, o que eles nos dizem? Versos 14 a 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que vocês devem fazer. Aí você observe bem isso, né? Deus é um Deus que nos abençoa e as bênçãos dele estão fundamentadas no seu amor. Ele faz promessas de enormes bênçãos sobre a vida do seu povo. E ele nos exorta a sermos firmes, fortes, não vacilarmos, não desistirmos, não desanimarmos, porque ele vai cumprir as suas promessas sobre nós. No entanto, ele diz, veja aí o texto, o que vocês devem fazer? Falem somente a verdade uns com os outros, julguem retamente em seus tribunais, não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, não queiram jurar com falsidade, porque eu, o Senhor, odeio todas essas coisas. Veja só. O que ele está trazendo de volta aqui a lembrança desse povo? Deuteronômio. As bênçãos provindas, né, advindas da obediência. Se você desobedece, é amaldiçoado. Mas se você obedece, é abençoado. As bênçãos de Deus serão derramadas. E continuaremos vivendo as bênçãos de Deus, desde que continuemos firmes, caminhando em obediência à sua palavra. Queridos, isso é como um filho. O pai, ele vê o filho desobedecer, ele vai lá e corrige o filho. O filho chora, né? Sente a dor da palmada, né? Do castigo, da privação, né? Da sua liberdade, né? Coloca ele no quarto lá, tranca a porta, pega uma varinha, dá nas pernas dele, ele chora e tudo, a correção, né? Depois que passa o tempo do castigo, né? O pai vai lá, abre a porta, pode vir. O que o pai fala com ele? Não faça mais isso. Se você fizer isso de novo, papai vai ter que te corrigir de novo. Então, se ele anseia as bênçãos, ele deve caminhar em retidão. Porque se ele incorrer novamente no mesmo erro que ele havia cometido anteriormente, ele vai sofrer o prejuízo, o dano disso novamente. Então, o povo dará sinais de que de fato se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e que houve uma mudança, uma transformação de vida através das suas atitudes, da sua obediência, da sua retidão. Às vezes, queridos, nós lidamos com crentes assim:
pastor, eu não entendo. Por que eu estou... O pessoal ainda brinca, fala assim, estou vivendo uma maré de azar na minha vida, é só coisa ruim, coisa trágica, coisa terrível. Eu estou vivendo uma prova, acho que Deus está testando a minha fé. E aí muitas pessoas confundem, né? Algumas pessoas não sabem discernir quando é que Deus está provando para que você possa passar por essa prova amadurecido, com a sua fé mais madura, mais fortalecida, né? E quando os sofrimentos, as tribulações, são muitas vezes reflexo da nossa desobediência, dos nossos próprios pecados. Existem muitos dos nossos sofrimentos que não é Deus que está provando a gente, não. Muitas vezes é consequência dos nossos próprios erros, das nossas más escolhas, das decisões erradas. E às vezes a gente quer falar assim, não, Deus está me testando. Não, Deus não está te testando, não, você está sofrendo a consequência do seu erro, do seu pecado. E a gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? Temos que ser honestos. Quanto dos nossos sofrimentos não são causados por causa de escolhas erradas que eu fiz na minha vida? Não deveria ter feito aquilo e hoje eu estou pagando preço porque eu desobedeci a palavra de Deus, fiz algo ruim. E Deus, ele é bem enfático aqui, através do profeta, ao seu povo. Olha, vocês já erraram antes, sofreram as consequências dos seus erros, aprenderam a lição. Eu estou agora pronto a abençoar vocês. Depois de todo esse tempo de sofrimento e lições aprendidas, né, de correção e disciplina, eu estou agora pronto a abençoar vocês. Mas se vocês querem continuar vivendo essas bênçãos, mantenham-se firmes no caminho. Se vocês incorrer novamente no mesmo erro lá atrás, corre um sério risco de vocês perderem essa bênção. Quando é que um crente deixa de desfrutar as bênçãos de Deus e passa a andar debaixo de maldição? É quando há desobediência à palavra dele. É quando as pessoas tiram os olhos da palavra de Deus, tiram os olhos do Senhor e decidem andar nos seus próprios caminhos, fazer aquilo que agrada o seu próprio coração, suas próprias vontades. E aí sofre, meu querido, sofre. Aí não precisa pastor ficar no púlpito pregando, não precisa irmão ficar visitando para exortar, não precisa nada disso, porque Deus se encarrega de fazer tudo. As consequências não tardam a vir, não adianta, não tem como fugir, não tem como amenizar, não tem como negociar com Deus, é lei da semeadura, você planta, você colhe. Se você planta limão, vai colher limão, não vai colher laranja não adianta. Já tentou plantar limão e colher laranja, irmão? Não dá, não tem como, não tem jeito. Por isso é preciso atentar-se. Deus é um Deus de segundas oportunidades. É um Deus que perdoa, que redime o seu povo, que abençoa, que restaura toda uma nação. Todo o seu povo pode ser restaurado. Uma igreja inteira pode ser restaurada depois de um longo período de sofrimento e dor. Uma igreja inteira pode ser restaurada. Mas ela precisa manter seus olhos e corações voltados para a palavra dele. Se desviar os seus olhos da palavra de Deus e seguir por outro caminho, o sofrimento virá de novo. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer a Deus, porque a palavra dele vem até nós para nos ensinar. E a palavra de Deus, queridos, é algo maravilhoso. Existe algo maravilhoso que diz respeito à palavra dele. A palavra de Deus. Ela tem muitas vezes um efeito remediador, né? Vem para curar as feridas e tratar, né? Mas também ela, às vezes, é preventiva. Muito daquilo que às vezes a gente ouve nas pregações, às vezes a gente tem crente que fala assim, a mensagem hoje não foi para mim não. E a pessoa vai para casa, né, achando que hoje Deus não tinha nada para falar comigo, não. Né? Mas às vezes a palavra de Deus ela é preventiva. Ela quer nos mostrar a respeito de verdades e realidades que se nós descuidarmos, nós podemos muitas vezes incorrer nelas. E Deus é soberano, né? Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso coração, sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. E a misericórdia dele é tão grande, nos alcança, mesmo antes de nós muitas vezes lidar com certas situações na vida, antes mesmo delas
nós vivenciarmos elas, a palavra de Deus já chega antes, de maneira antecipada, e já nos prepara o caminho que a gente deve percorrer. Então vamos agradecer a Deus pela boa palavra dele nas nossas vidas. Vou pedir, irmã Sara esteja fazendo essa oração por nós.